Fala galera, professor Samu por aqui. Vamos lá então resolver FUVEST 2023, questão 67, prova V, que é sempre a prova de referência aqui do nosso canal, tá bom? Vamos lá, ó. Termistores são termômetros baseados na variação da resistência elétrica com a temperatura e são utilizados em diversos equipamentos como termômetros digitais domésticos, automóveis, refrigeradores e fornos. A curva de calibração de um termistor é mostrada na figura. Então olha só que legal aqui, ó. A curva, ela está mostrando para a gente, então, você tem que fazer a leitura do gráfico da seguinte forma, você vai ler primeiro os eixos, né? O que eles medem? Tá, esse cara aqui, ele mede resistência em quilo-ohms, e esse outro aqui mede a temperatura em graus Celsius. E aí, essa linha, o comportamento dela é o seguinte, conforme você aumenta a temperatura, você reduz o valor da resistência. É isso que está acontecendo, tá? Considere que o termistor se rompa quando percorrido por uma corrente maior do que 10 miliampere. Então aqui, ó, este é o meu limite. Supondo que o termistor seja conectado a uma bateria de 5 volts, assinale a alternativa que contém uma faixa de temperatura em que o dispositivo sempre funcionará adequadamente. Então, pessoal, é o seguinte, eu vou primeiro resolver, talvez de um jeito mais um pouquinho maior, né? Depois eu vou te dar uma dica que é para você ver que dá para resolver bem mais rápido, tá? É o seguinte, vamos lá. Neste caso a gente está falando de, ele deu voltagem, falou de corrente e você tem uma leitura de resistência aqui no gráfico. Então, primeira lei de Ohm vai ser aplicada com certeza, tá? A gente tem que U é igual ao R vezes I. Para eu saber qual vai ser a resistência dessa corrente limite quando está ligado nessa tensão, basta eu isolar o R. Então, o U é de 5 volts e a corrente é de 10 mili, 10 a menos 3. Tá? Então, a resistência vai ser 5 sobre 10, 0,5, né? Meio vezes 10 a mais 3. Então lembra quando a gente inverte a fração aqui, a gente tem que inverter o sinal do expoente. Então isso aqui é vezes 10 ohm, né? Bom, lembra que o nosso gráfico informava em quilo-ohm? Tá, então tem um 10 a terceira aqui, eu vou ficar com a resistência que é de 0,5 vezes, vezes não, né? 0,5 quilo-ohm. Tá vendo? Então essa aqui é a minha resistência limite. Tá, quando eu vejo isso, 0,5 km, tem aqui, ó. Então isso vai me dar mais ou menos uma temperatura de 40 graus Celsius. Muito bem. O que eu preciso, então? Eu preciso que o funcionamento desse equipamento aí aconteça abaixo de 40 graus Celsius, né? Então tem que acontecer abaixo. Quem é que está marcando aqui abaixo, né? A temperatura superior tem que ser abaixo de 40. Ok. A única que tem isso aqui é a alternativa A. Portanto, essa aqui é a correta. Tá bom? Tá, muito bem. O que é a dica, né, da resolução rápida? É o seguinte, é você perceber que o meu menor valor de temperatura possível aqui, né, que está registrado, é um pouquinho abaixo do 10 aqui, um 8 mais ou menos, né? 8, 6, entre 6 e 8 graus Celsius, tá? Porque acima disso começa a ficar uma resistência muito alta. Se a resistência é muito alta, não vai ter fluxo de corrente. Aí o equipamento não vai funcionar. Bom, ele tem que funcionar um pouco acima do 10. A faixa de funcionamento é essa ali, né? Um pouco acima não, um pouco abaixo do 10, né? Em torno de 10 ali. Tem que começar a funcionar ali. Porque se estiver muito abaixo disso, vai ter uma resistência infinita e você não vai ter fluxo de corrente. A única opção que aparece aí, que está em torno do 10, é o A, né? Que pega o limite inferior. Então você nem precisaria olhar os outros, na verdade. Se você olhasse para o limite inferior, você já poderia resolver aí marcando a alternativa A, tá? Mas, para ter uma segurança na resolução, a gente pega o limite dado pelo exercício e olha para o limite superior, o limite de corrente, né? E olha para o limite superior de resistência. E aí isso vai dar para a gente uma temperatura entre 10 e 35 graus Celsius. Gostou? Dá uma
curtida no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, entra de novo também, faz comentário aí, tira dúvida para a gente continuar produzindo esses vídeos e esses conteúdos que podem ser importantes para você no vestibular. Beleza? Até mais, gente!